Bom dia, turma. Vamos para o módulo 4. Mais operações com números inteiros. Objetos de conhecimento. Multiplicação de números inteiros. Divisão de números inteiros. Potenciação de números inteiros. Radiciação de números inteiros. Expressão numérica usando números inteiros. E uma situação problema. Vimos nos anos anteriores que uma ideia das ideias de multiplicação de números naturais é a adição de parcelas iguais. Por exemplo, 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3 mais 3. E 3 vezes 4 é a mesma coisa que 4 mais 4 mais 4. Ok? Nesse módulo, vamos estudar como realizar multiplicações no conjunto dos números inteiros. Para isso, vamos utilizar essa mesma ideia para os conceitos estudados no módulo anterior sobre adição e subtração de números inteiros. Além da multiplicação, vamos estudar a divisão de números inteiros, considerando o fator de que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Representação da multiplicação de números inteiros. Estamos habituados a apresentar o produto de dois números, A e B, por A vezes B. Mas, a partir desse módulo, vamos representá-los por A.B, com um ponto entre os números, ou simplesmente por AB, sem nenhum sinal entre os números. Para exemplificar, vamos representar o produto entre mais 5 e menos 4, de três maneiras possíveis. Primeira, mais 5 com sinal de vezes, menos 4. Mais 5 com um ponto, menos 4. E mais 5 e menos 4 juntos, sem sinal nenhum. Observe que nas três formas acima, estamos representando 5 positivo, multiplicado por 4 negativo. O algoritmo da multiplicação. Você já conhece o algoritmo usado da multiplicação, que é fator vezes fator é igual ao produto. Então, é possível efetuar a multiplicação utilizando outro algoritmo, que facilita o cálculo mental, o algoritmo da decomposição. Então, a gente tem aqui um exemplo normal, 350 vezes 5, 110 vezes 12. No algoritmo de decomposição, decompomos os números em unidades de dezena, centena e unidades de milhar em uma ordem inversa. Ou seja, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Em seguida, calculamos os produtos parciais, para finalmente calcular a soma dos produtos parciais. Então, vamos multiplicar 350 vezes 5. Decompomos o primeiro fator e temos 350, temos 300 mais 50 mais 0. E aí vamos multiplicar os três termos por 5. Então, 0 vezes 5 dá 0. 50 vezes 5 dá 250. E 300 vezes 5 dá 1.500. E aí somamos tudo. Vai dar 1.750
igual à conta anterior. Ou seja, 300 mais 50 mais 0 vezes 5 vai ser 0 vezes 5 mais 50 vezes 5 mais 300 vezes 5, que é igual a 0 mais 250 mais 1.500, que vai dar 1.750. Multiplicação de números inteiros. Vamos estudar a multiplicação de números inteiros por meio de 3 casos. A multiplicação de dois números inteiros positivos, a multiplicação de um número inteiro positivo e um inteiro negativo, e a multiplicação de dois números inteiros negativos. Então, primeiro, multiplicação de dois números inteiros positivos. Nesse caso, a multiplicação de dois números inteiros naturais. Por isso, vamos utilizar a ideia da adição de parcelas iguais. Então, mais 3 vezes mais 15, que é a mesma coisa que mais 15, mais 15, mais 15. Então, 15 mais 15 mais 15 dá mais 45. Logo, mais 3 vezes mais 15 vai dar mais 45. Ou, simplesmente, 3 vezes 15 é igual a 45. Outro exemplo. Mais 4 vezes mais 30. Então, vai ser mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Vai aparecer 4 vezes. Que é a mesma coisa que 30 mais 30 mais 30 mais 30, que dá 120. Logo, mais 4 vezes mais 30 é igual a 120, mais 120. Ou, simplesmente, 4 vezes 30 é igual a 120. Mais 12 mais 6 é igual a 12 vezes 6, que dá 72. O produto de dois termos inteiro e positivo é sempre positivo. Multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo. Agora, para o caso em que o número inteiro positivo multiplica por um número inteiro negativo, também vamos utilizar a ideia de parcelas iguais. Mais 3 vezes menos 5. Então, vai ser menos 5 mais menos 5 mais menos 5, que é igual a menos 5, menos 5, menos 5. E aí, sinais são iguais, eu vou somar. 5 mais 5 mais 5 dá 15. Mais com menos dá menos, menos com mais, menos. Outro exemplo. Mais 10 vezes mais 4 vezes menos 10. Então, vai ser menos 10 mais menos 10 mais menos 10 mais menos 10. Se está multiplicando por 4, menos 10 tem que aparecer 4 vezes. Então, fica menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, que vai dar menos 40. E aí, o último exemplo. Mais 1 vezes menos 20 é igual a menos 20. Vai aparecer uma vez só. Para o caso em que o número inteiro negativo multiplica com o número inteiro positivo, utilizamos o conceito oposto ou simétrico. Então, menos 5 vezes mais 3. Então, para dar menos 5, é menos e mais. E aí, multiplica os dois, vai dar mais 15, com menos, mais com menos, dá menos. Tá? Observe mais alguns exemplos. Menos
2 com mais 6 é a mesma coisa que menos mais 2 vezes mais 6. Mais 2 vezes mais 6 vai dar mais 12. Com o sinal de menos na frente, mais com menos vai dar menos 12. Menos 6 com mais 10. 5 com 10 dá 50. Menos repete, menos com mais, menos. Menos 1 vezes mais 34. Menos e mais, que representa o sinal de menos. E mais 34. 1 vezes 34 dá mais 34. Segue o sinal de menos, menos com mais, menos. O produto de dois números inteiros com sinais diferentes é sempre negativo. Multiplicação de dois números inteiros negativos. Para este caso, vamos multiplicar o conceito de oposto ou simétrico de um número inteiro. Então, no caso, menos 3 vezes menos 2 é igual a mais 3 com menos 2. Vai dar menos 6. Segue o sinal de menos, menos com menos, mais. Ou simplesmente, menos 3 vezes menos 2, 3 vezes 2 dá 6, menos com menos dá mais. Multiplicação de fatores positivos. Então, no caso aqui, mais 2 com mais 5 dá mais 10. Mais 3 com mais 9 dá mais 27. Mais 10 vezes mais 27, mais 270. Quando todos os fatores são positivos, o produto é sempre positivo. Multiplicação de fatores negativos. Então, menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 24, porque menos com menos dá mais. Vezes menos 5, 24 vezes 5, 120, mais com menos, menos. Outro exemplo. Menos 10 vezes menos 2 vai dar mais 20. Porque 10 vezes 2 dá 20, menos com menos dá mais. Menos 5 vezes menos 8, 5 vezes 8, 40, menos com menos dá mais. Mais 20 com mais 40 dá mais 800. Quando temos uma quantidade ímpar de fatores negativos, o produto é sempre negativo. Quando temos uma quantidade par de fatores negativos, o produto é sempre positivo. Multiplicação de fatores positivos e negativos. Nesse caso, é similar ao anterior, porque o que determina o sinal do produto é a quantidade de fatores negativos. Se essa quantidade for ímpar, o produto é negativo. Se for par, o produto é positivo. Então, menos 4 vezes mais 7 vai dar menos 28. Vezes menos 2 vai dar mais 56. Porque menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. E aqui, menos 6 com mais... Menos 5 mais 6 vai dar menos 30. Porque menos com mais, menos. Vezes mais 8. Vezes mais 3. 30 vezes 3 dá 90. Menos com mais, menos. Propriedade da multiplicação de números inteiros. Comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, menos 6 vezes menos 7 vai dar mais 42. Menos 7 vezes menos 6 também dá mais 42. Então, não importa a posição que eu coloque os dois, o resultado é sempre o mesmo.
associativa. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, podemos associá-los de diversos modos sem alterar o produto. Então, vamos calcular. Menos 2 vezes mais 8 vezes menos 3. Então, pego os dois primeiros, multiplico, vai dar menos 16. Menos 16 vezes menos 3 vai dar mais 48. Nesse caso aqui eu peguei os dois últimos. Mais 8 vezes menos 3 dá menos 24. Menos 24 vezes 2 dá mais 48. E o último, eu peguei o primeiro e o último termo e multipliquei os dois. Deu mais 6 vezes mais 8 mais 48. Então, não importa a ordem que eu vou começar. Na multiplicação, usando a propriedade associativa, os três valores têm que ser iguais. Elemento neutro. O número 1 é um elemento neutro da multiplicação. Por quê? Se eu pegar e multiplicar o menos 11 vezes mais 1, vai continuar sendo menos 11. Mais 1 vezes mais 100 vai continuar sendo mais 100. Quer dizer, na multiplicação, o 1 não altera o fator, dando ele mesmo. Distributiva. Se um número inteiro multiplica uma adição de números inteiros, então podemos multiplicar esse número por cada parcela da adição e adicionar o resultado obtido. Como está aqui. Menos 5 vezes mais 8, mais 3, mais menos 5. Então, o menos 5 vai multiplicar o mais 8, vai multiplicar o menos 3 e multiplicar o menos 5. Então, vai ficar menos 5 vezes mais 8, mais menos 5 vezes mais 3, mais menos 5 vezes menos 5. Então, menos 5 vezes mais 8, menos 40. Menos 5 vezes menos 3 dá mais 15. E menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Então, menos 40 com mais 15 vai dar menos 25. Menos 25 com mais 25 dá 0. Fechamento. O produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Exemplo. Menos 44 vezes mais 10 é igual a menos 440. Todos os três termos são números inteiros. Por isso, é fechamento. Divisão de números inteiros. Vamos utilizar o fator de que a divisão exata é a operação inversa da multiplicação para determinar a divisão de números inteiros. Sabemos que uma divisão é composta por dividendo, divisor, coeficiente e resto. Quando obtemos resto, 0, dizemos que a divisão é exata. Em toda divisão exata, é válido que dividendo é igual a quociente vezes divisor, somente. Então, 48 dividido por 6 vai dar 8. Pois temos 8 vezes 6 é igual a 48. 48 dividendo, 6 divisor e o 8 quociente. Sejam A e B dois números inteiros. Com B diferente de 0, podemos representar o quociente de A por B de três maneiras. A dividido por B, ou A sobre B, ou A, B. Por exemplo, para determinar o resultado de menos 60 dividido por mais 5, basta identificar o número que, multiplicado por mais 5, resulta em menos 60.
Então, mais 5 vezes alguém é igual a menos 60. Então, menos 60 dividido por mais 5 vai dar menos 12. Então, mais 5 vezes menos 12 é igual a menos 60. Vejam outros exemplos. Então, primeiro, mais 10 dividido por menos 2 vai dar menos 5, pois menos 5 vezes menos 2 é igual a mais 10. Menos 22 dividido por menos 11 é igual a mais 2, pois mais 2 vezes menos 11 dá menos 22. Menos 70 dividido por mais 5 é igual a menos 14, pois menos 14 vezes mais 5 é igual a menos 70. Menos 64 dividido por 8 é igual a menos 8, pois menos 8 vezes 8 dá menos 64. Menos 120 dividido por menos 10 é igual a mais 12, pois mais 12 vezes menos 10 é igual a menos 120. Os exemplos observados representam a seguinte regra prática. Para obter o resultado de uma divisão exata de um número inteiro, dividimos o módulo do dividendo pelo módulo do divisor e aplicamos o quociente. As regras dos sinais da multiplicação de números inteiros. Então, observe como fica o quadro de sinais para o quociente dos números inteiros. Divisor mais, com dividendo mais com divisor mais, quociente mais. Dividendo mais com divisor menos, quociente menos. Dividendo menos com divisor mais, quociente menos. Divisor menos, dividendo menos com divisor menos, vai dar mais. Significa que sinais iguais, mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Sinais diferentes, menos. Ao dividir um número inteiro por outro número inteiro, que não seja o zero, obtemos o quociente positivo se o número inteiro tiverem o mesmo sinal, e obtemos o quociente negativo se os números inteiros tiverem sinais diferentes. Veja um exemplo da aplicação da regra prática. 180 dividido por menos 12 mais com menos vai dar menos. Usamos o quadro das sinais. Mais com menos dá menos. E a divisão foi normal. 180 dividido por 12 dá 15 e não sobra nada. Em uma divisão, o divisor nunca pode ser zero. Por exemplo, não podemos dividir menos 14 por zero, pois não existe nenhum número que multiplique por zero e resulte em menos 14. Nem toda divisão de números inteiros é exata. Por exemplo, o quociente de menos 15 dividido por mais 2 não é um número inteiro. A divisão de números inteiros não apresenta as propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e fechamento. Potenciação de números inteiros. Na potenciação em que apresenta um número inteiro não nulo na base e um número natural no expoente, vale a mesma definição para utilizarmos a potência de números naturais. Sejam A, M, N, números naturais com A maior que zero, N diferente de zero e M diferente de M. E aí temos
Então, temos aqui o A com a base, o númerozinho em cima, que é pequeno, é o expoente. E aí esse N mostra quantas vezes o A vai aparecer na multiplicação. Como aqui eu não tenho o valor exato por causa da reticência, ficou de N fatores. Propriedade da potenciação. Então, AM vezes AN é igual a AM mais N. Então, exemplo. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4. Repete a base e soma os expoentes. Vai dar 5 elevado a 7. AM dividido por AN é igual a elevado a M menos N. Exemplo. Divisões de mesma base. Pegamos os pequenininhos e diminuímos. Quer dizer, repetimos a base e diminuímos o pequenininho. 10 menos 2 dá 8. Agora, como temos uma base só e multiplicação entre parênteses, vai ficar A elevado M vezes N. Isso significa que a gente vai repetir a base e multiplicar os dois expoentes. 3 vezes 4, 12. Observações. Todo número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. A elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a 0 é igual a 1. 100 elevado a 0 é igual a 1. 1 elevado a 0 é igual a 1. Todo número natural elevado a 1 é igual à própria base. A elevado a 1 é igual a A. 50 elevado a 1 é igual a 50. Porém, como a base pode ser negativa ou positiva, precisamos ficar atento com os sinais. Com a base nos estudos da multiplicação de números inteiros, vamos separar o estudo da potenciação em dois casos. O que envolve uma base negativa e o que envolve uma base positiva. Podemos expressar, respectivamente, o produto de dois fatores e o produto de três fatores iguais. A5 por meio de uma potência de base 5. Da seguinte maneira. Então, está aqui. 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é igual a 25. O expoente é 2, dois fatores. Se repetem. Então, aqui, 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 5 à terceira. E 5 à terceira é igual a 125. Expoente 3, três fatores na multiplicação. Do mesmo modo, podemos representar, respectivamente, um produto de dois fatores e o outro de três fatores iguais a menos 5. Da seguinte maneira. Menos 5 vezes menos 5 é igual a menos 5 ao quadrado. E menos 5 ao quadrado é igual a 25. Expoente 2, dois fatores. Aqui deu positivo, porque menos com menos dá mais. E aqui, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 é igual a menos 5 ao cubo. E menos 5 ao cubo vai dar menos 125. Deu negativo porque menos com menos dá mais com menos dá menos. Expoente 3 significa 3 fatores. Observe que, quando a base é negativa, o sinal do resultado da potência depende exclusivamente do expoente. De modo, com os casos estudados, podemos estabelecer o seguinte esquema. Base positiva, resultado positivo. Base negativa, com expoente par, resultado positivo. Base negativa, com expoente ímpar, resultado negativo. Propriedades da potência
de números inteiros. Na potenciação de números inteiros, valem as mesmas propriedades da potenciação de números naturais. E algumas outras ainda não estudadas. Em todo caso a seguir, considere que A é um número inteiro diferente de zero e M e N são números naturais. Então, quando M é par, temos que menos A elevado a M é diferente de menos A elevado a M, por causa do parênteses. Por exemplo, menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado vai ser menos 2 entre parênteses vezes menos 2 entre parênteses. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Agora o outro caso, menos 2 elevado a 2, não tem parênteses. Então significa que o sinal não está sendo elevado, só o 2. Então a gente vai botar o 2 duas vezes dentro do parênteses e um sinal lá de fora. 2 vezes 2 dá 4, com sinal lá de fora, menos 4. Então significa que esse 2 aqui está elevando tudo, o sinal e o menos 2. Já nesse caso, só eleva o 2, o menos não. Quando M é ímpar, temos AN menos A elevado a M é igual a menos A elevado a M. Quer dizer, mesmo sem parênteses, o resultado é o mesmo. Então vamos ver. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com mais com menos, menos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Agora, menos 2 elevado à terceira é igual a menos vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, com sinal de fora vai dar menos. O resultado de A elevado a N, dentro de parênteses elevado a M, é diferente que o resultado de A elevado a N elevado a M. No primeiro caso, temos A elevado a N está elevado a M. No segundo caso, o número N está elevado ao expoente M e o número A está elevado ao resultado de NM. Exemplo: menos 3 ao quadrado entre parênteses elevado ao cubo. Significa que na propriedade da potenciação, você pega os dois expoentes e multiplica. Vai dar menos 3 elevado a 2 vezes 3 e o resultado menos 3 elevado a 6. No outro caso, o 2 está sendo elevado por 3. Tá? Então fica menos 3 é igual. O 2 vai aparecer 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então fica menos 3 elevado a 8. Por isso os dois são diferentes. A raiz exata de números inteiros. No sexto ano, durante os estudos de raízes exatas de números naturais, vimos que A, B e N naturais com N maior que 1. Temos A, se a raiz enésima de A é igual a B, então B elevado a N é igual a A, e vice-versa. Então o N é o índice da raiz e o A é o radicando. Lembrando que esse símbolo da raiz é chamado de radical e o resultado é a raiz. Se N é igual a 2, temos raiz quadrada de A e podemos omitir o índice 2 do radical. Se o N é igual a 3, dizemos raiz cúbica de A. Se N é igual a 4, dizemos
raiz quarta de A. Se n é igual a 5, dizemos raiz quinta de A e assim por diante. Exemplo. Raiz quadrada de 16. Com 2 ou sem o 2 é a mesma coisa. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 2 ao quadrado é igual a 16. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 à terceira é igual a 27. Raiz quarta de 16 é igual a 2, pois raiz a 2 à quarta é igual a 16. Então, para determinar as raízes exatas de um número inteiro, vamos separar os estudos em dois casos. O das parcelas, os dos radicais de índice par e os de radicais de índice ímpar. Então, radicais de índice par. Só podemos extrair a raiz quadrada de índice par se o radicando for um número inteiro nulo ou positivo. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10, porque 10 ao quadrado é igual a 100. Raiz à quarta de 625 é 5, pois 5 à quarta é igual a 625. Observe que, se o radicando for um número inteiro negativo, não é possível extrair raiz de índice par. Isso ocorre porque todo número inteiro negativo elevado ao expoente par resulta um número positivo. Logo, como não existe número inteiro negativo elevado a um expoente par que resulte um número inteiro negativo, não há resultado inteiro possível para as raízes de índice par de números inteiros negativos. Exemplo: não existe número inteiro que, elevado ao quadrado, resulte em menos 4. Por isso, não conseguimos calcular raiz quadrada de menos 4. Não existe nenhum número inteiro que, elevado à sexta potência, resulte em menos 1. Por isso, não conseguimos calcular raiz sexta de menos 1. Radicais de índice ímpar. Nos radicais de índice ímpar, o radicando pode ser um número inteiro negativo, nulo ou positivo. Observe que, nesse caso, o radicando pode ser um número inteiro negativo, porque um número negativo elevado a um expoente ímpar resulta um número negativo. Exemplo: raiz cúbica de menos 8 vai dar menos 2, pois menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Raiz sétima de menos 1 é igual a menos 1, pois menos 1 elevado a 7 é igual a menos 1. Raiz quinta de menos 32 é igual a menos 32, pois menos 2 elevado a 5 é menos 32. Raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, pois menos 3 ao cubo é igual a menos 27. A raiz de zero é sempre zero, então não importa o índice do radical. N raiz de zero é igual a zero, quando n é um número natural maior que 1. Para que um número inteiro não negativo possa ter uma raiz quadrada exata, o radicando precisa ser um quadrado perfeito, ou seja, um quadrado de algum número natural. O conjunto dos quadrados perfeitos podem ser representados assim: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 e reticência. Para que um número inteiro possa ter uma raiz cúbica exata,
O radicando precisa ser um cubo perfeito, ou seja, o cubo de alguns números inteiros. O conjunto dos cubos perfeitos positivos pode ser representado assim: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 515, 729, 1000 e assim por diante. Uma ferramenta utilizada para extrair a raiz exata de um número inteiro é a decomposição de fatores primos. Por exemplo, vamos calcular a raiz décima de 1024 e a raiz quinta de 243. Então, pega 1024 dividido por 2, dá 512 dividido por 2, 256 por 2, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 2 dá 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, raiz décima de 1024 é igual a 2, pois 2 elevado a décimo dá 1024. No outro caso, 243 por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Raiz quinta de 243 é igual a 3, pois 3 à quinta é igual a 243. Expressões numéricas envolvendo números inteiros. Então, para resolver a expressão numérica, devem-se eliminar os sinais de associação da seguinte ordem: parênteses, colchete e chaves. E as operações devem ser resolvidas dessa maneira: potenciação e radiciação na ordem que aparece, multiplicação e divisão na ordem que aparece e adição e subtração na ordem que aparece. Então, temos aqui um colchete que tem 3 ao quadrado mais, abre um parênteses, 44 menos raiz 16. Fecha parênteses, fecha colchete. E aí temos menos raiz cúbica de 27 mais, abre parênteses, 4 vezes 5 menos raiz quadrada de 9, fecha parênteses. Então, vamos lá no parênteses. Raiz de 16 dá 4. E aí repete tudo. Repete a raiz e vamos lá no parênteses de novo. Na raiz de 9 vai dar 3. E aí a gente faz aqui a subtração. 44 menos 4 dá 40. E o anterior repete. Repete a raiz. 4 vezes 5, 20. E repete o que vem depois. Fecha parênteses. Novamente no parênteses. Copia tudo. 20 menos 3 é igual a 17. E aí a gente vai para o colchete. Resolve a potência. 33 elevado a 4 dá 9. 9 mais 40 dá 49. Menos raiz cúbica de 27 mais 17. E aí raiz cúbica de 27 dá 3. Então ficou 49 menos 3 mais 17. 49 menos 3 vai dar 46. 46 mais 17 vai dar 63. Situação problema. A partir da base em direção ao topo, estabeleceu-se a seguinte lógica de escrita de números no parênteses na pirâmide abaixo, à esquerda. Na base, chamaremos de linha 1, multiplica dois números vizinhos para escrever o resultado em cima deles. Na linha imediatamente acima da base, chamaremos de linha 2. Da esquerda para a direita, divida dois números
vizinhos e escreva o resultado acima. Na linha em cima, de 3 a 5, se a linha é ímpar, use a regra 1. Se a linha é par, use a regra 2. Com base nessas regras, complete os parâmetros. Então, na primeira parte é multiplicação. Na segunda é divisão. Então, quando for par, a gente faz uma coisa, e quando ímpar, a gente usa a outra regra. Então, vamos lá. Resolução. Então, menos 2 vezes mais 2 dá menos 4. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Menos 4 vezes mais 4 dá menos 16. E menos 4 vezes menos 8 dá menos 32. Então, o que aconteceu? Esse aqui, né, peguei esse com esse, dividi, achei o menos 4. Beleza, achei. Agora eu tenho que fazer a próxima linha. Da próxima linha, a gente tem que dividir. Né? Nesse caso aqui, dividir. 32 dividido por 2 vai dar menos 16. E aí a gente resolve. Menos 16 com menos dividido por menos 8 dá menos 2. Certo? Então, se deu menos 2 aqui, e aqui deu menos 4, 8 dividido por menos 4 vai dar menos 2. Então, deu mais 2, menos 2, menos 2. E agora a gente multiplica. Né? Multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica. E agora a gente vai multiplicar. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, mais 4. Menos 4 dividido por mais 4 vai dar menos 1. Então, essa linha a gente multiplicou, essa linha dividiu, essa linha multiplicou e essa linha dividiu. Ok? Exercício. Questões do livro. Página 446, questões do 1 ao 6. 447, questões 7 e 8. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno. E me mandar as fotos do exercício pronto. Por hoje é só e até a próxima.